A obediência. Eu sempre vou falar essa frase. Obediência gera honra. Então a gente tem que obedecer à voz do Espírito Santo. Se ele mandou você fazer, você faz. Por mais que pareça loucura. Quem te justifica, Deus. Por mais que tu fale assim, pô, Deus, tu tá ficando doido. Era loucura, Eu, de não vez é em quando, coisa eu brigo com o Espírito Santo sentado Ele no não nos sofá. respeita. Não, ele faz uma doideira que eu fico lá fazendo o que ele quer que eu faça e eu fico brigando com ele. Mas, pô, se eu quer que eu faça isso, é assim. Então tem que fazer o que ele mandar fazer. E a obediência gera honra. Né? Obedecer. A honra não vai chegar naquela hora, mas você obedeceu. Né? Tu obedeceu. Quando que vai chegar, como que vai ser, não sei. Eu só sei que a gente tem que obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. Não é o que a gente quer, mas é o que ele quer. A gente acha que é o certo, mas é o certo dele, não é o nosso certo, né? Os pensamentos dele são muito altos, né? Muito mais alto do que o nosso. E toda vez que o Senhor nos manda fazer algo que não é o que a gente quer, é aí que ele trabalha dentro da gente, pra gente ficar mais pra ele Mais aparecer. obediente. Porque É não é mais sobre próximo. nós, é sobre ele. E nós precisamos desaparecer para que ele apareça. Tirar todo o nosso eu. Sim, isso. Tudo que a gente aprendeu lá da infância, que a gente absorveu lá, tá lá guardado no subconsciente. O Senhor vem e fala assim, ó, você precisa perdoar aquela pessoa. Por quê, Deus? Você precisa perdoar. Quando você perdoa, você se liberta daquilo. É uma prisão, né? É uma prisão. Tira o refém de dentro de nós, né? Na E a verdade, gente o perdão começa a é. ficar leve. Sim, O Espírito Santo estava falando comigo sobre mim mesmo, né? Quando a gente se afasta, a gente deixa de ir nos cultos, porque as pessoas acham agora, por causa da internet, rede social, que não precisa estar, né, junto com os irmãos, cultuando, em comunhão com o corpo. Mas isso é muito importante, estarmos juntos. Isso a gente não tem noção, porque a gente anda por aqui, né? O espiritual a gente não consegue enxergar. Quando a gente deixa de estar presente aos cultos, não estou falando de um dia que você passar mal, né? Mas você, assim, faltar aos cultos, faltar ceia, você está faltando, você começa a se afastar do Senhor, porque o dia a dia te consome. E quando você se afasta, não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, você fica com um peso, um cansaço que não é natural. E aí o Senhor me revelou o que era esse cansaço, esse peso que eu vi que não era natural e era o pecado. Quando você começa a se afastar do Senhor, começa a voltar a minha velha Eva. E a velha Eva traz aquele todo pecado e aquele peso. Eu vi que as pessoas ficam, nossa, tô com peso. Quando a gente vai no culto e a gente entra de uma forma, sai leve. Por quê? A gente entregou toda aquela nossa ansiedade, todo o nosso medo. Um pouquinho do pecado que estava na gente ficou lá na cruz e a gente se livrou daquele fardo. Então, o fardo do pecado nos faz ficar pesados. E aí a sociedade, a gente fala, né? Quando a gente tira a mente de Cristo, que é o cansaço do dia a dia, que é o cansaço porque eu dormi tarde, porque é o cansaço que a gente precisou trabalhar mais. O tempo está corrido mesmo, só que na verdade é quando a gente se afasta do Senhor, o peso do pecado vem. E ele vem com o peso natural, né? Que existe o corpo natural, temos o cansaço natural e existe o cansaço físico. Espiritual. E o espiritual é o pecado. Isso eu vivi isso. De não estar junto, de não estar. Quando eu vi, estava distante. Eu não percebi, é muito sutil. Quando você percebe, Sim. aí o velho homem começa a aparecer, né? a tem Eva a ver, volta, sim. ressuscita. Tem nada a ver. E se Deus não te revelar ali, o Espírito Santo pela graça e misericórdia, porque o Espírito Santo ainda está conosco. Quando ele for retirado, o que será de nós? Enquanto ele está conosco, ele nos resgata. Ele intercede por nós, né? Intercede. Quando a gente ali, a gente não está percebendo, mas a gente está afastado, a gente está se desviando do caminho. E aí a gente precisa do Espírito Santo nos revelar assim, ó, você precisa de mim ainda. Você acha que está no controle, que você tem como dominar a tua vida, mas você não tem, você precisa de mim.
Aí ele te revela, te traz de volta para ele. Né? Aí a gente deixa aquele peso, aquele cansaço que o Senhor nos levou para o pecado. A sociedade está cansada. Cansada por quê? Porque a vida não está em Cristo. Porque a gente pode, irmãos, hoje, meses atrás, eu estava trabalhando menos, triplo de cansado. Cansaço insuportável. Hoje eu estou trabalhando mais e não estou cansado. Não cansaço. Claro, o físico bate, tem, né? O dia que você não dorme bem. Mas quando você está em Deus, a força do seu corpo físico, porque Deus sabe que você precisa se levantar da cama. Deus sabe que a gente precisa trabalhar. Deus sabe que a gente precisa ter força para caminhar. Deus sabe que a gente precisa fazer essas atividades do lar, da casa, do dia a dia, do mundo, porque estamos aqui. Mas quando a gente entrega e anda no Espírito, ele sustenta a nossa carne para... Então, eu quero deixar essa palavra para aquela pessoa, né, que está cansada pelo dia a dia mesmo, os dias estão sendo abreviados, então o cansaço se tornou muito mais perceptível, né? A gente percebe com mais facilidade, porque já está essa hora, eu preciso ir para casa, preciso fazer janta, preciso fazer um monte de coisa, tem que lavar aquela roupa, que tem que meu filho precisa dar roupa para amanhã, e a gente deixa de ir aos cultos, a gente deixa de ler a palavra, a gente deixa de ter aquele momento com Deus, que Deus te chama. Não, tô cansada, e eu quero te dizer que o teu cansaço vai continuar enquanto você não tiver com o Senhor, porque o inimigo engana a gente. Não, se você está no inimigo, se você orar, você não vai dormir. Se você ler a palavra, você não vai dormir. Você precisa ter um relacionamento. Você precisa descansar o seu corpo. E, querido, claro, nós precisamos dormir, óbvio. Né? A ciência prova isso, a gente precisa, o corpo precisa se regenerar. Mas a gente precisa colocar sempre Deus em primeiro lugar. Se você está cansado, você não está indo nos cultos, você está um cansaço sobrecarregado, né? Volte ao Senhor. Mesmo cansado, vá ao culto, que você vai ver que Deus vai tirar o cansaço. O Senhor Jesus falou, deixa sobre ele a carga pesada, né? Deixa voltar, entrega ao Senhor Jesus. Porque lá na cruz ele já foi sacrificado. A gente quer se colocar na cruz. Não, a cruz já teve o seu dono, foi Jesus. Jesus já morreu na cruz. A gente quer se colocar na cruz. Não, é o Senhor. Então ele já levou as nossas enfermidades, ele já levou o nosso cansaço físico, o nosso cansaço mental, ele já levou tudo aquilo que nos afasta dele. Então eu quero deixar essa palavra para você que se afastou do Senhor por causa do teu cansaço, da tua luta. Volte, porque Deus vai te trazer o refrigério. Deus vai te trazer a força que você precisa. A solução não é deixar de ir no culto, de ler a palavra, de orar, de buscar. Não. A solução é Ele, porque é tudo sobre Ele. E a fonte é Ele. E a gente às vezes quer a fonte do sono, a fonte do descanso, a fonte das férias. Não. A fonte ainda é Deus, é o Senhor, é o Criador. Quando a gente começa a se desviar da fonte pura, cristalina, a gente começa a dar tudo errado. A palavra pai é uma palavra em português para Abba. E Abba em hebraico é fonte. Quando Jesus fala assim, meu pai está para minha fonte. E eu sempre digo isso, né? O Eterno veio nos buscar, Jesus veio nos buscar para o Pai. Para a fonte. Tem 3 princípios no Gênesis. Primeiro céu, depois terra. Ordem invertida, dor de cabeça. Primeiro as coisas espirituais, depois as coisas terrenas. Há um princípio, o homem foi criado para quê? Primeiro presença, depois serviço. Você desfruta da comunhão comigo e gerencia o Éden. Primeiro comunhão, depois serviço. Agora tem uma consequência, né? Que o Senhor colocou, que foi ele prendeu Satanás nesse nível de existência pela boca. O Senhor disse assim, e o alimento da serpente será pouco. Só que o ser humano ele é criado. Então eu posso alimentar com as minhas atitudes. São as minhas atitudes que vai fazer com que ele permaneça. Tiago diz assim, sujeitai-vos ao Eterno, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas sujeitai-vos ao Eterno primeiramente. Sujeite a sua vontade.
que ele quer para você. É para você, é para você. Ele está instruindo Pedro ali e João vindo atrás. Conta isso, o que te importa, se eu quero que ele viva até que eu venha. Conta a ti, segue-me, que o negócio agora é contigo. Então, assim, o Senhor está nos chamando para ser cabeça e não cauda, né? Glória a Deus. A gente precisa entender isso. Só que a cabeça, meu irmão, o preço é muito mais alto. Mas a moral também é maior. Então eu quero deixar isso com vocês aqui. Vamos fazer a segunda parte desse assunto aqui. Mas mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói. Olha só o poder que vocês têm nas mãos. Vou descodificar, você não entendeu. Muitas coisas que estão acontecendo lá de vocês têm a ver com vocês mesmos. Você não tem a ver com o vizinho, com o marido. Né? E a tola destrói com suas próprias mãos. É obras feitas. As suas próprias mãos. Não está falando que Satanás destrói um lar. A mulher que destrói o seu lar. É o território seu.